Existe tecnologia neutra? Será que as redes sociais são neutras? Meu nome é Beatriz Dantas, esse daqui é o Programente, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, e hoje é sobre isso que nós falaremos aqui, que nós vamos refletir a neutralidade das tecnologias. O principal referencial teórico desse conteúdo aqui vai ser uma autora que eu ando utilizando muito no meu mestrado, ouvindo muito sobre ela nas disciplinas, que é a Donna Haraway. A Donna é uma pesquisadora estadunidense e tem muitos estudos ligados à ciência, tecnologia, ecologia, feminismo e cultura. Ela tem uma formação em biologia e uma obra que questiona muito as fronteiras rígidas entre natureza e cultura, humano e máquina, sujeito e objeto, ciência e política. Agora vamos pensar um pouco na questão da neutralidade. Uma pessoa, uma empresa cria um computador, desenvolve ali o hardware, as peças e tal, beleza. E aí você compra esse computador. Esse computador, essa tecnologia, ela é neutra? Então a pessoa cria, mas você pode usar como quiser, pode usar para o bem ou para o mal. Isso caracteriza a neutralidade da tecnologia? Será que é o bastante para a gente dizer que é neutra? Existem 3 obras da Donna que eu analiso, que eu pesquiso, que são Manifesto Ciborgue, Saberes Localizados e o livro Ficar com um Problema. Eu vou deixar as referências bibliográficas aqui na descrição. Em Saberes Localizados, a Haraway critica essa fantasia de visão totalmente neutra, porque segundo ela, todo conhecimento é produzido a partir de algum lugar. E esse lugar inclui corpo, história, linguagem, instituição, método, tecnologia, interesse, limite e relações de poder. Esse é um pouquinho da teoria dela, mas vamos trazer agora para o contexto de redes sociais, por exemplo. Vamos começar a pensar a partir daqui. Um algoritmo de recomendação não organiza magicamente um feed somente a partir dos gostos do usuário. Assim como uma inteligência artificial não responde de um lugar puro, genérico, universal e sem contexto. Esses sistemas eles são produzidos por equipes, por empresas, por bases de dados, por modelos de negócios, decisões técnicas, políticas de moderação, alguns critérios de segurança, se é que nós podemos dizer assim, e principalmente interesses institucionais. Então, quando você está aí conversando com o GPT, com o Claude, e ele te responde num tom que demonstra segurança, ele até pode trazer essa aparência de neutralidade, mas esse parecer neutro não elimina a localização dos dados, dos filtros, das escolhas que possibilitam aquela resposta. E aí, quando a Haraway fala lá em Saberes Situados sobre isso, ela ajuda a gente a substituir a pergunta: essa tecnologia é neutra? Por questões mais concretas, como por exemplo, de onde ela olha, de onde ela vem, quais dados ela reconhece, quais sujeitos ela considera, quais experiências ela ignora e quem precisa lidar com as consequências dessa forma de ver. As redes sociais elas costumam se apresentar como espaço de escolha individual. A promessa implícita é simples: você escolhe quem você quer seguir, você escolhe o que curtir e recebe recomendações ali semelhantes aos seus interesses. Será que é só assim que funciona? Nós não temos controle total. O que aparece para uma pessoa não depende só do que ela escolheu conscientemente, mas também como a plataforma interpreta como possível engajamento. E essa diferença é central quando nós falamos de educação midiática. Um conteúdo pode aparecer porque é relevante, mas também pode aparecer porque gera engajamento, interação, permanência, choque, identificação rápida, comparação, medo, desejo ou até repetição. A plataforma não necessariamente enxerga o sujeito como um sujeito completo, com história, identidade, aprendizagem, contexto familiar, limites emocionais e necessidades educativas. Ela vê, digamos, os rastros, os cliques, as interações, as curtidas, os compartilhamentos, as pesquisas, os padrões de navegação como um todo. E esses rastros são suficientes para organizar uma experiência altamente persuasiva, mas não necessariamente uma experiência formativa. Logo, a plataforma ela não precisa declarar uma posição ideológica explícita. Para interferir na produção de sentidos, basta organizar visibilidade, recompensa e circulação. Ok, agora refletindo um pouco sobre inteligência artificial generativa e esse contexto todo delas. A IA, ela responde em uma linguagem organizada,
com um tom seguro e uma aparência de síntese. Isso cria uma falsa sensação de autoridade. Não é porque está bem escrito que é 100% verídico, que é automaticamente confiável. Eu tenho um vídeo aqui sobre fake news e inteligência artificial e eu falo um pouco mais sobre isso. Então a pergunta não é só se a IA sabe responder, mas é muito mais amplo. Em que mundo ela responde? Em que mundo ela aprendeu a responder? Vamos para umas questões bem reflexivas agora. Vamos pensar um pouco, ó. Qual idioma é melhor aceito pela IA? Qual idioma parece melhor representado? Quais as regiões, classes sociais, áreas do conhecimento e grupos culturais têm mais presença e relevância nos dados? Quais imagens de professor, de cientista, aluno, família, sucesso, inteligência ou beleza surgem quando nós pedimos para gerar uma imagem, por exemplo? Em relação às mulheres, como as mulheres estão sendo representadas? Por quê? Quais perspectivas são tratadas como padrão? Quais aparecem como exceção? Esses testes simples mostram que a inteligência artificial não está fora da cultura. Ela organiza padrões culturais e pode reproduzir desigualdades que já existiam antes dela. Isso tudo, inclusive, é um pouco da essência do meu projeto. Pesquisar se um jovem de um determinado contexto social, um contexto socioeconômico, pode ter acesso a conteúdos que ampliam seu repertório, mas também pode ficar preso a circuitos de consumo, autoimagem, comparação, pseudociência ou naquele clima de entretenimento infinito, uma timeline infinita repleta de conteúdos banais. A recomendação algorítmica, ela não determina tudo, mas participa ativamente do encontro entre sujeito, conteúdo e mundo. Aqui no Programente, falar que tecnologia não é neutra é defender uma educação capaz de enxergar escolhas, de buscar o equilíbrio. E a Donna Haraway fala um pouco disso no livro Ficar com o Problema, que nós temos que fugir dos extremos. Então não é que a tecnologia seja a salvação da humanidade, mas também não é a perdição total. Ela pode ser tanto benéfica quanto maléfica. E a autora defende que nós precisamos encarar a realidade, sem que nós fiquemos nos prendendo aos extremos e assim assumir a responsabilidade do mundo como ele é. Tudo isso em prol de melhorias, em prol de melhorar o mundo para as próximas gerações. Em outras palavras, nós precisamos ficar com o problema. Por fim, educar também é ensinar a questionar quem está produzindo este mundo que aparece através da tela. Esse pensamento ele pode ser o ponto de partida para uma cultura digital mais crítica, mais responsável e mais comprometida com a formação humana. Bom, esse conteúdo aqui é um pouco do que eu tenho pesquisado, um pouco de Donna, um pouco das críticas em relação à neutralidade tecnológica, e eu espero que esse ambiente aqui seja um ambiente saudável de troca para todos nós. Até a próxima!